Breno, como a população de Israel reage à retaliação assombrosamente cruel e estratégia de guerra do governo? A população lá de Israel. E a outra vai ter guerra regional, Irã vai entrar, Líbano, Síria, essas duas questões. Aí a gente volta. Tá bom. Então, a população de Israel está dividida. O Israel vinha de uma crise política, porque o Netanyahu estava fazendo uma reforma judicial e havia muitos protestos contra ele. A reforma judicial dele tem até elementos de semelhança com o que o bolsonarismo propõe aqui, né? Era uma reforma judicial que permitiria ao parlamento revogar decisões da Corte Suprema de Israel. Mas não era só, havia outras medidas. Então, havia já uma situação difícil com a guerra. A tendência de Israel é uma certa unidade ao redor do Estado. Mas as pesquisas mostram muita impopularidade do Netanyahu e com uma parte grande do eleitorado, uma parte majoritária, responsabilizando ele pela situação. E você começa a ter manifestações, mesmo em Israel, contra a guerra. Né? Mas vamos ver como evolui. Vai haver divisão. Não há unidade ao redor da guerra. Vai haver divisão. Claro que a divisão acontece em guerras quando o país começa a ter dificuldade. Se o país está passeando na guerra, isso não provoca divergências. A divergência acontece quando começa a ter derrota, ou quando começa a ter problema, ou quando começa a ter perdas, né? Então precisa ver como é que avança. Mas é uma sociedade fraturada. Então é uma sociedade que pode haver mobilização contra a guerra. Se transformará ou não numa guerra regional? Não está claro. Não está claro. Eu acho que a tendência nesse momento é se transformar numa guerra regional. Através do Hezbollah, especialmente, da Síria e do Irã. Os Estados Unidos já atacaram alvos supostamente iranianos na Síria essa noite. O Estado de Israel já atacou a Síria e já atacou o Líbano, onde se concentra o Hezbollah. O Hezbollah é uma força irregular como o Hamas, não é um exército convencional, mas o Hezbollah ganhou muita musculatura, experiência, treinamento, armamento durante a guerra da Síria. Né? O Hezbollah foi muito importante para derrotar o Estado Islâmico na Síria e para derrotar os grupos armados pelos Estados Unidos, armados e financiados pelos Estados Unidos, para tentar derrubar o Assad, o governante da Síria. Então, o Hezbollah é apoiado pelo Irã, treinado pelo Irã, armado pelo Irã. O Hezbollah, na prática, controla o Líbano, hoje, e é um aliado do Hamas. Então, o Hezbollah ele pode entrar pesadamente na guerra. E isso abre uma nova frente de guerra para Israel, a frente norte. A frente sul, a Gaza, né? Abre a frente norte. E a Síria e o Irã podem também se envolver, o que abriria uma outra frente, a frente leste. Então, Israel poderia ter que travar a guerra em 3 frentes. Aí isso criaria problemas para Israel. A questão dos Estados Unidos tem dito muito claramente que se o Irã se envolver, os Estados Unidos vão entrar na guerra. Para isso está aí os porta-aviões. A questão é ver, na cadeia de relações, como que a Rússia e a China reagiriam no caso dos Estados Unidos atacarem o Irã. Ô Breno, com licença, o professor Zé Neto acaba de colocar que a China enviou navios de guerra para o Oriente Médio e disse hoje que, se precisar, vai defender o Irã. Você tinha essa informação, Breno? Da China? Qual a informação para repetir? Que a China acaba de enviar navios dizendo que, se for preciso, ele defende o Irã. Não tinha, precisa confirmar essa informação. Porque a China não vem tomando atitudes... Eu acho que essa informação é de uma relevância absurda. Ela precisa ser confirmada. Eu estou aqui até passando uma mensagem imediata para a redação do Ópera para que eles me levantem essa informação. Porque essa informação ela rigorosamente... Lu Pandas está falando que são 5 navios. Só que tem gente aqui falando que é navio petroleiro. Não, aí, cara... Não é de guerra. Uma outra coisa Bom, a China não vem assumindo postura nenhuma, nem na Ucrânia, em lugar nenhum. Ela está
aguardando uma situação para desencadear o que parece um plano Marshall do Oriente. Ela não está indo para a guerra exatamente, né? É que eu acho que é o seguinte, o problema é que, geopoliticamente, Rússia e China não podem deixar o Irã cair. É. Então, é necessário ver qual é o grau de aval que a Rússia e a China vão dar ao Irã. E eu não acho que Rússia e China necessariamente atuem em conjunto. A Rússia tem muita autonomia militar, não depende da China para nada. E a Rússia, a gente tem que levar em conta, só para completar a resposta aqui, né? A gente tem que levar em conta como é que funciona a diplomacia mundial, como é que funciona o mundo. Né? O mundo é que nem campeonato de futebol, tem várias divisões. Da primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, grupo A, grupo B, grupo C. Né? Então, no grupo A, na primeira divisão do mundo, contam os 5 assentos do Conselho de Segurança. E desses 5 que tem assento no Conselho de Segurança, em questões militares, contam 2, que são os que têm arsenal nuclear para colocar o mundo, para fazer com que o mundo deixe de existir, que é a Rússia e os Estados Unidos. Então, essa é a primeira divisão, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Aí você tem uma segunda divisão, que é os exércitos regionais, que podem criar ou resolver crises regionalmente. Aí você vai ter o exército de Israel, o exército da Índia, o exército do Irã, o exército do Vietnã, e assim por diante. E você tem uma terceira divisão, você tem outras depois, mais baixas ainda. Você tem uma terceira divisão, que é a turma do soft power, que é onde estamos nós, né? Ali, pequenininho. Somos nós, né? Então, ali, nos grandes jogadores, que são Rússia, China e Rússia, China e Estados Unidos, os Estados Unidos não podem deixar o Irã entrar na guerra, porque ele precisa proteger Israel. O exército iraniano é o único exército que poderia confrontar Israel. Embora seja um exército pior armado do que o de Israel, é um exército muito... é um exército bem treinado e bem equipado. Então, os Estados Unidos não podem deixar o Irã atacar Israel. A questão é, a Rússia e a China deixarão os Estados Unidos atacar o Irã? Os Estados Unidos atacaria o Irã defensivamente ou ofensivamente para derrubar a República dos Ayatollahs e para reconquistar o Irã para sua hegemonia? Também tem isso, né? Que tipo de ataque fará os Estados Unidos?